Vamos lá, coerência dos argumentos e articulação. Então, notem que aqui a gente vai analisar a coerência dos argumentos, ou seja, você está caminhando para o mesmo lado, você está caminhando para uma mesma direção dessas opiniões, tá? A coesão do seu texto. Quando eu leio o seu texto, eu tenho que ficar parando para tentar entender o que você está querendo dizer, tá? Ele é um texto travado ou não? Eu consigo ler, seguir e tem uma organização lógica no texto, tem uma estrutura lógica. É basicamente isso, galera. Tanto que, ó, a coerência reflete a capacidade do candidato de relacionar os argumentos e organizá-los. Então, o que isso significa? Eu tenho, né? Vamos pensar lá na introdução, tá? Lá na introdução, você se posicionou na sua tese sobre A. Aqui no desenvolvimento, você tem que continuar falando de A, de aspectos desse A. Depois, vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, você vai pegar A e também vai falar sobre isso, tá? Se você, lá no desenvolvimento, colocou uma tese e começa a falar de outra coisa, você está sendo incoerente. Você não está relacionando as coisas, não está tendo organização. Então, esses são os problemas que passam a aparecer na hora de você construir a sua redação, tá? Agora vai aparecer o desenho aí para vocês, né? Tá um pouquinho atrasado, acho que escrevi rápido demais, por isso que trava, tá? Mas é isso, galera. É essa organização que vocês precisam ter, ó. Então, se você falou da tese A, isso precisa continuar no seu texto. Por quê? Porque senão não está articulado. E essa articulação, ela é tanto interna, vou pegar uma corzinha diferente para vocês entenderem, é entre os parágrafos, ou melhor, entre os períodos do seu texto, quanto entre os parágrafos. Se você tem uma articulação interna ruim, você vai ter um texto truncado, difícil de ler. Se você tem uma organização entre parágrafos ruim, você vai ter um texto que vai provavelmente ser incoerente. Então, aqui nós abordamos as duas coisas, tá? E aí ele fala, inclusive, ó, o que deve evitar? Ó? Contradições entre frases ou parágrafos, falta de encadeamento das ideias, circularidade. O que é circularidade? O famoso encher linguiça. Sabe quando você não sabe mais o que fazer? Aí você já falou tudo que você tinha que falar no D1. Quer ver? Vocês vão... Com quem acontece isso, só coloca um positivo, não precisa nem se manifestar. Você já falou tudo que você tinha para falar no D1. Chegou no D2, você não sabe o que falar. Aí você quer reescrever o D1 com outras palavras e fica tipo o cachorro correndo atrás do rabo. Acontece ou não acontece? Isso é circularidade. Porque o texto ele não progride. O que é a progressão textual, galera? Tá? E aqui eu já vou desenhando um pouquinho da estrutura para vocês. Você tem lá a introdução, e essa introdução ela tem que dividir a sua tese em dois pontos, em ponto A e em ponto B, tá? Dentro da nossa estratégia. E aí, esse A, ele vai ser desenvolvido e esse B vai ser desenvolvido, virando o D1 e virando o D2. Então, notem que o texto ele vai crescendo. E aí, depois, eu faço o fechamento na minha conclusão. E aqui eu tenho a minha introdução. Notem que nessa estrutura o texto progride. Por quê? Eu tenho um caminhar, né? Seria quase como que uma pirâmide aqui, tá? Porque, ó, ele começa de um determinado ponto e ele vai caminhando, ele vai se ampliando, tá? Até que ele fecha, né? Na verdade, ele vem aqui e ele se fecha, tá? É isso que deve acontecer no seu texto, ok? Rebeca, não existe... A Rebeca perguntou o seguinte, quantas linhas deve ser feita na redação na FUVEST? Você tem até 30 linhas, tá? Para desenvolver bem o seu tema, você vai ter que estar ali acima de 26, 27 linhas, tá? Muito difícil abaixo disso. Porque você tem tudo isso que eu estou te falando para construir no seu texto. Então, vai ficar muito difícil você fazer isso em 20 linhas, tá? Não cabe. Então, normalmente, você vai utilizar as 30 linhas. Você vai ver que 30 linhas não é muito,
tá? É o suficiente para você, ok? Nível 5, então a gente pensa no critério 2. O que você precisa? Você tem que ter uma estrutura, é pouco. Você não está errado, 30 linhas é pouco, tá? Então, olha só, quando a gente pensa de nível 2 de critério, você tem que ter o quê? Uma estrutura transparente. O que é uma estrutura transparente? É isso que eu mostrei para vocês, tá? Que é você conseguir ler a introdução e saber aonde que o camarada vai chegar. E, já vou te responder essa pergunta, você já vai entender bem certinho quando eu for falar da estrutura. Eu vou te responder essa pergunta lá. O que acontece? Ó? Você está na introdução, mas você sabe onde o texto vai chegar. Isso é ter uma estrutura transparente, precisa e segura. Que faça a união das partes. De quais partes? Tá? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Ok? Travou de novo aí para vocês, né? Vou ver se ele atualiza. Quando eu mexo muito rápido, ele trava. Já percebi que o problema é esse. Vou trazer de novo aqui para o Canva para vocês poderem ver o que eu estou falando. Ó, tô lá no critério, lá para frente. Tô aqui, ó. Então, o texto acima da média no critério 2, ele tem essa estrutura, que é o que eu desenhei ali para vocês, que demonstra para o corretor aonde o texto vai chegar. Ele tem uma unidade semântica. O que é semântica? É significado. Então, ele começa falando de algo que é um fio condutor. Está dentro do mesmo campo semântico, ok? E isso vai dando autonomia ao texto. O que é autonomia ao texto, galera? O meu texto ele não é dependente de outro. Eu consigo ler esse texto e, a partir dele, entender o texto sem precisar ler outro texto. Entende? Isso é autonomia. Quando você tem um texto que ele até dialoga com outros textos, mas eu não tenho a necessidade de ter outro texto para entender o meu texto, tá? Maricota, nós já vamos resolver esse teu problema. Isso é um problema de estrutura argumentativa, tá? Já vou te mostrar como que a gente resolve isso. Beleza? E ali, né, um excelente domínio dos recursos de coesão. O que são esses recursos de coesão e coerência? São justamente as relações, então, conjunções, conectivos, tá? Que demonstram essa parte semântica. Galera, quando a gente pensa em conectivo, a gente esquece que os conectivos, eles demonstram duas coisas para a gente, tá? Quando a gente pensa em conectivo, nós temos que pensar em duas coisas. Primeira delas, conectivo, ele liga. Então, ele pode ligar tanto os parágrafos, quanto ele pode ligar os períodos do meu texto. Só que todo conectivo, ele carrega um significado. Eu não tenho como trazer um conectivo, por exemplo, explicativo, e substituir ele por um conectivo conclusivo. Vai dar ruim. Ou, por exemplo, vou pegar um conectivo explicativo e substituir por uma conjunção adversativa, que é um conectivo adversativo, que traz uma ideia de contrariedade. Não fecha. E isso torna o texto tanto incoerente, quanto ele perde o critério de coesão. Então, estudar os elementos coesivos, as tabelas de coesão, é extremamente importante para vocês. Beleza? Claro que aqui eu não vou poder entrar, né, numa aula de coesão, de gramática específico, mas influencia muito uma coisa na outra, tá? Quando você tem um tipo de texto, esse uso gramatical, ele influencia demais. Rebeca, você pode, desde que ele não prejudique a fluidez do seu texto. Entende? A FUVEST, ela não tem essa grade extremamente amarrada. Essa grade, tipo, olha, você não pode, você pode, você não pode, você não... Não tem isso. Ela te dá uma liberdade nesse ponto, desde que não prejudique o seu texto. O que ela vai falar? Olha, prejudicou a fluidez? Não prejudicou. Então, tudo bem. Posso, Rebeca? Vamos lá. Sua pergunta foi se pode repetir elementos coesivos, né? Conjunções, por exemplo. Você pode, tá? Não é a repetição de um elemento coesivo que vai fazer você perder texto. O que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em não fazer uma repetição que prejudique a fluidez. Então, por exemplo, nós vamos ter o encerramento da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Todos os parágrafos você vai fechar com um portanto. Isso vai prejudicar a fluidez, porque vai me trazer uma ideia de repetição muito forte. Então,
isso perde nota. Agora, você utilizou às vezes na introdução, daí lá na conclusão você utilizou outro portanto. Você vai perder nota? Não. Ainda mais se você tiver uma boa variedade, o texto estiver legal. Então, não existe essa regra tão rígida. Ok? Tranquilo agora, Rebeca?